Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 20. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 20. Finalizando o jogo, os filhos da Arpia moveram seu pequeno exército rapidamente pela grande pirâmide de Meeren até altas horas da noite. Seu benfeitor secreto os abordou algumas semanas atrás. Uma figura misteriosa nas sombras, que lhes forneceu dinheiro, armas e informações sobre quando os Imaculados patrulhariam certas áreas mais do que outras. A princípio, eles estavam um pouco hesitantes em confiar neste homem misterioso, especialmente porque ele não se revelou das sombras em que residia. Nunca! Mas sua preocupação foi removida quando a figura produziu a cabeça do comandante Imaculado Verme Cinzento e a jogou na mesa de reunião. Depois disso, a lealdade de seu benfeitor nunca foi questionada. A liderança geral dos Filhos da Arpia mudou de um grupo geral de mestres sábios restantes resistentes ao governo da Rainha Dragão para a de um homem. Ele estava ditando bem suas ações e estava mantendo sua facção escondida até que fosse hora de atacar a cabeça do dragão sentado em um trono não destinado a um invasor de outro continente. Enquanto todos se dirigiam aos aposentos de Daenerys Targaryen para acabar com sua vida, alguns dos membros do grupo notaram a falta de guardas na área. Na verdade, quanto mais perto eles chegavam do topo da pirâmide, ficava claro que os guardas patrulhando estavam mais focados na metade inferior da estrutura sobre o topo. Alguns sorriam para a arrogância dessa mulher, que ousou se chamar de governante e rainha de Meeren. Eles escaparam da atenção dos Imaculados patrulhando a pirâmide e chegaram até aqui onde os guardas eram quase inexistentes. Com suas armas, ou seja, facas, e algumas espadas agora retiradas das vestes que vestiam, o grande grupo de pessoas se entreolharam por trás de suas máscaras de arpia douradas. Como um só, eles assentiram. Este seria o fim da Rainha Dragão. Eles invadiriam, matariam-na e então montariam o corpo deste invasor no topo da pirâmide para todos verem enquanto o cadáver apodrecia no sol quente. Com alguma sorte, a moral geral do povo quebraria, os mestres sábios então recuperariam os Imaculados e fariam de Meeren a capital dos escravos de Essos mais uma vez. Rapidamente abrindo a porta, o pequeno exército que eram os filhos da Arpia invadiu o quarto e se preparou para acabar com a vida de Daenerys Targaryen. Apenas para descobrir que o quarto estava vazio de qualquer outra pessoa, exceto eles mesmos. O quarto estava iluminado, mas seu alvo não estava nele. Apenas um certo sábio mascarado com diversão estampada em todos os três olhos. Procurando por alguém? Ela não está aqui, comentou Naruto enquanto os filhos da Arpia se afastavam cautelosamente dele. Onde está a feiticeira Rainha Dragão? Perguntou um dos filhos da Arpia. Seguro. O que é mais do que posso dizer de qualquer um de vocês agora? Comentou Naruto calmamente com um toque de diversão em seus olhos. Não seremos intimidados por você ou por sua magia. Acabaremos com sua rainha, a invasão e a tirania que todos vocês trazem com aqueles três monstros, disse o porta-voz mascarado dos filhos da Arpia. Sério? Difícil de fazer quando tudo que você tem são facas e espadas enferrujadas. Embora eu deva admitir, dada sua riqueza geral, eu esperava mais lâminas refinadas em seu arsenal. Acho isso bem decepcionante. Você é tão mesquinho com o dinheiro que não conseguiu nem comprar uma arma decente para atacar, disse Naruto calmamente. Você não sabe de nada! Exclamou a Arpia mascarada, embora por dentro estivesse em pânico. Esse mágico realmente sabia de suas identidades? Não! Não era possível! Eu sei de tudo. Eu sei quem você é. O que você faz e por que você está fazendo isso, disse Naruto calmamente antes de um aceno de mão fazer com que as portas atrás do pequeno exército de pessoas ricas, mimadas, claramente estúpidas na frente dele fossem bloqueadas. Bem, a maioria deles. Ainda havia alguns estranguladores do lado de fora da sala quando ele fez isso, mas os Imaculados já estavam a caminho por um de seus clones das sombras para avisar o exército quando atacar. Aqueles que foram mortos aqui nesta sala por ele logo seriam mortos pelos Imaculados. Foi você!
Foi você quem nos reuniu sob seu controle. Acusou um dos filhos da Arpia enquanto apontava um dedo para Naruto. Quanto a Naruto, ele estava dando de ombros, já que não havia sentido em negar. Logo, o som de luta pôde ser ouvido estourando e a morte dos membros dos filhos da Arpia pôde ser ouvida do lado de fora da sala. Sim, eu fiz. Oh! E a cabeça do comandante liderando os Imaculados? Não era ele. Eu só fiz uma cabeça falsa que parecia com ele. Você estava tão ansioso para matar a rainha, mas não tinha meios para fazer isso. Nenhum verdadeiro líder entre vocês. Um grupo de escravizadores raivosos, chorões e preguiçosos querendo voltar ao jeito que as coisas eram antes. Escravizando pessoas e fazendo-as fazer tudo por você sob o pretexto de que você é o ser superior. A única diferença entre você e o povo comum inferior é a quantidade de ouro que você tem em seus cofres. Você não tem o direito de escravizar seu semelhante simplesmente porque você tem dinheiro e eles não, respondeu Naruto firmemente, pois sentiu que os homens nesta sala não estavam felizes, e claramente eles não concordavam com sua declaração. Dinheiro é tudo. Dinheiro é poder. Dinheiro compra comida, roupa, vinho, abrigo, camas e prostitutas para fuder quando quisermos. Quanto mais temos, mais superiores somos aos outros. É o jeito do mundo, declarou um membro dos Sons of the Arp. Sério? E o que esse dinheiro faz por você se é tudo que você tem ao ser jogado no deserto dos Red Vastes? O que toda essa riqueza lhe dá se eu o jogasse em um barco super pequeno no meio do oceano sem comida ou água fresca? O dinheiro só funciona onde é suposto funcionar. Mas se você tirar a necessidade de dinheiro em um ambiente como agora comigo, o que você tem em termos de poder? Nada. Você não tem nada. Disse Naruto firmemente enquanto os membros dos Filhos da Arpia estavam claramente irritados pela maneira como eles continuavam ajustando o aperto em suas armas escolhidas. Ainda podemos matá-lo. Temos os números e as armas necessárias para acabar com sua vida, disse um dos membros dos Filhos da Arpia. É qualidade. Não quantidade, comentou Naruto antes de usar um simples, mais poderoso jutsu de vento no grupo, que os fez voar de volta contra as portas e destruiu todas as suas armas no processo. Com outro aceno de mão, as portas se abriram para o exército de Imaculados entrar com o propósito de capturar os homens que ousaram tentar matar sua rainha. Normalmente, eles matariam esses escravizadores, mas Daenerys queria a maioria deles viva para interrogatório antes que ela trouxesse o julgamento final. E enquanto alguns dos membros sem dúvida não estavam aqui com a maioria, Naruto já havia posto em movimento os meios para matá-los ou capturá-los. Vocês não vão escapar dessa. Temos amigos poderosos. Eles não deixarão essa ação impune, protestou um dos agora desmascarados filhos da Arpia. Eu conheço todos os seus amigos. Eu conheço todos que supostamente lutariam por você em troca da vasta riqueza de ouro que você daria como pagamento. E veja, a coisa sobre eles é: eles temem meu poder mais do que amam a chance de pegar seu ouro. Além disso, eu posso facilmente pegar seu ouro e dar a eles para deixar Daenerys governar sem oposição. Então não espere que eles enviem um exército tão cedo, comentou Naruto com um sorriso por trás de sua máscara enquanto o grupo era contido e levado embora pelos Imaculados. O plano funcionou. Muito bem, comentou Daenerys, enquanto aparecia na porta que dava para um quarto ao lado de sua cama. Ao lado dela estavam Sor Jorah, Missandei e Verme Cinzento, com este último atualmente vestido com seu uniforme de combate totalmente armado para o caso de os filhos da Arpia de alguma forma contornarem Naruto para procurar a rainha. Era improvável, mas ninguém se torna comandante dos Imaculados e não está preparado para nada. Eles estavam desesperados. Eles eram tão fáceis de enganar que é quase triste. Esses homens queriam uma maneira rápida de trazer de volta o que sabiam quando se tratava de administrar Meeren. Eles nem mesmo consideraram a possibilidade de seu misterioso benfeitor ser de fato o inimigo. Este é o resultado do que acontece quando pessoas ricas e preguiçosas perdem seu modo de vida sem nenhuma outra habilidade. Eles passaram tanto tempo deixando seus escravos fazerem todo o trabalho que se esqueceram do que significava fazer o trabalho eles mesmos. Como resultado,
Quando você tira as pessoas que eles usam para tal trabalho, os mestres sábios começam a entrar em pânico. Como resultado, o pânico que eles sentem os força a fazer coisas estúpidas, explicou Naruto com Daenerys sorrindo neste momento. Escravização é tudo que os mestres sábios sabem fazer. Tire isso e eles são como nós. Só que eles não suportam ser como nós, acrescentou o Verme Cinzento com Naruto assentindo. Você está absolutamente certo, meu amigo. Esses homens têm egos do tamanho da Grande Pirâmide, se não maiores, e, portanto, sentem que suas vidas são melhores do que as daqueles que governam. Tire isso deles e eles se sentirão inseguros e com um ódio intenso pela classe baixa, porque agora estão mais conectados a ela. Eles não suportam estar na extremidade inferior das coisas. Isso ataca suas crenças, sua cultura, seu orgulho e até mesmo sua própria alma. Isso os leva a lutar contra a mudança em sua própria maneira estúpida, disse Naruto enquanto o sábio mascarado. Espero que, com os filhos da Arpia agora detidos, meu governo seja mais tranquilo, sem interferência dos remanescentes da velha guarda, comentou Daenerys, pensativa. Algumas pessoas aqui e ali. Eu já as marquei para serem presas ou mortas se resistirem. Além disso, depois de todas as mudanças positivas feitas na cidade, as pessoas seriam loucas se opusessem ao seu governo agora. As pessoas estão mostrando sinais de melhora na saúde. Os jovens estão sendo educados adequadamente. Muitos dos ex-escravos encontraram emprego como professores e foram pagos por seus serviços no processo. A vasta riqueza dos antigos mestres sábios que se opuseram a você inicialmente foi colocada no tesouro em vez de no seu próprio bolso, o que é uma grande coisa com as pessoas comuns. Isso imediatamente diz a elas que você se importa em governá-las usando essa riqueza para melhorar a cidade em vez de usá-la apenas para desfrutar de seus próprios prazeres culpados. Você tem a suposição do povo e uma rainha precisa disso ao governar. Uma rainha é tão poderosa em um trono quanto a lealdade dos súditos que ela governa. Sem eles, uma rainha é apenas uma mulher sentada em uma cadeira chique com seu reino sendo nada além de espaço vazio, disse Naruto com Daenerys assentindo. Como estão as coisas em Westeros? Perguntou Daenerys de repente. O melhor que pode ser agora. A paz chegou a Westeros. Ned Stark ainda está sentado como regente, mas repetidamente declarou que deixará tal posição quando o governante adequado, digno do assento, vier governar os 7 reinos no trono de ferro. Se você retornasse agora para se tornar rainha de Westeros, o pequeno conselho que ajudaria a guiá-la no governo consistiria em Lord Henry Baratheon, mestre da lei, Lord Varys, o mestre dos sussurros, Lord Tyrion Lannister, o mestre da moeda, e Lord Davos Seavort, o mestre dos navios, respondeu Naruto com Daenerys franzindo a testa. Não tenho certeza se me sinto confortável com um Baratheon e um Lannister sentados entre o pequeno conselho. Dado que um é irmão do usurpador e o outro é um Lannister. Depois do que o último fez, tenho certeza de que você pode entender minha relutância, respondeu Daenerys, ao ver Naruto assentindo em compreensão. Eu entendo. Tanto a casa Baratheon quanto a casa Lannister fizeram coisas horríveis para sua casa. Ninguém contestará tais coisas. Mas os responsáveis por esses crimes contra sua família já pagaram o preço por suas ações. Jaime Lannister está agora na muralha. Sua irmã está morta. Robert Baratheon está morto. Santanis está morto. Tywin ficará em Casterly Rock e terá que cuidar de outros assuntos relativos às regiões ocidentais. Tyrion é agora a única criança que ele pode reconhecer a partir deste ponto e o novo mestre da moeda está indo muito bem em sua nova estação. Ele está mantendo o reino bem no preto financeiramente e é muito respeitado pelos outros membros do pequeno conselho. Todos eles são pessoas inteligentes e sabem seu dever designado quando se trata de administrar o reino, disse Naruto com Daenerys assentindo. Diga-me Naruto, quando eu estiver sentada no trono de ferro, o que será de você? Perguntou Daenerys curiosamente enquanto olhava para o céu noturno. Eu? Provavelmente voltarei para casa no norte. Viverei em reclusão mais uma vez, sabendo que deixei os 7 reinos de Westeros em boas mãos. Mãos fortes, respondeu Naruto como se fosse a resposta mais simples do mundo. Simples assim? Você poderia ser um conselheiro-chefe.
Eu poderia até mesmo fazer de você a mão do rei ou, no meu caso, a mão da rainha, ofereceu Daenerys com Naruto balançando a cabeça. Tentador, com certeza, mas isso infelizmente limitaria minha liberdade geral, Vossa Graça. Eu amo muito minha liberdade. Se eu me tornasse a mão ou qualquer outro tipo de conselheiro, eu teria que ter qualquer ação que eu desejasse tomar possivelmente desafiada pela autoridade real. E embora eu tenha certeza de que tal coisa nunca aconteceria entre nós, sempre há uma chance. Além disso, se eu fizer todas as sugestões para você, muitos acreditariam que você é apenas uma figura de proa, e não a verdadeira autoridade sentada no trono. Muitos pensariam que eu sou a autoridade final e eu não quero isso. Quando você se tornar rainha dos 7 reinos, será sem disputa, e o mesmo em relação à sua autoridade. Então, no final, devo dizer não à sua oferta muito generosa de me tornar sua mão. Eu a ajudarei a obter o trono de ferro e a experiência geral necessária para governar os 7 reinos. Mas depois disso? Não farei mais nada, respondeu Naruto com Daenerys sorrindo para ele ainda mais, apesar de sua recusa da posição. É uma pena. Você teria sido uma ótima mão, comentou Daenerys. Talvez. Mas eu sou um sábio muito melhor e alguém que deve ser leal ao reino como um todo. Não apenas a Westeros. O mundo é muito maior que os 7 reinos, disse Naruto com Daenerys assentindo em compreensão. Mesmo assim, Naruto, minha oferta continua de pé, caso você mude de ideia, disse Daenerys enquanto Naruto assentiu. Eu vou manter isso em mente, Vossa Graça. Você nunca sabe. Eu posso simplesmente pegá-lo, afinal. Sempre em movimento, o futuro está, disse Naruto antes de soltar uma risada muito estranha e, por algum motivo, uma imagem de uma criatura bizarra, verde travessa, com grandes orelhas pontudas. Uma bengala veio à mente. Mas eles não tinham a menor ideia do porquê. Ele é estranho, comentou o verme cinzento depois que Naruto saiu da sala. Talvez. Mas eu preferiria tê-lo do nosso lado do que contra nós, comentou Daenerys, sabendo que as habilidades do homem poderiam dizimar seu exército e que havia o problema com seus 3 dragões. Possivelmente se submetendo a ele. Seus 3 filhos ficaram surpreendentemente calmos quando estavam perto do sábio. Jorah disse a ela em um momento quando ela não estava por perto que Drogon, que era o alfa dos 3 dragões, tentou comer o sábio. Quanto ao motivo de seu filho mais velho fazer isso, foi feito em um ato de mostrar seu domínio supremo sobre todas as coisas, e seus outros 2 irmãos. Era inevitável que acontecesse pelo que Naruto explicou mais tarde, já que alguns dos dragões de muito tempo atrás tendem a fazer isso para mostrar por que lhe deram o bando, se é que havia um. Mas antes que algo ruim pudesse acontecer, Naruto rapidamente usou aquelas estranhas correntes etéreas de seu corpo para prender o dragão sem um pingo de preocupação sobre ser ferido pelo dragão gigante. Quanto a Drogon, ele foi finalmente mobilizado completamente por Naruto na frente dos outros 2 dragões e o sábio mascarado deu a eles um olhar de não tentem que lhes disse quem era a força dominante aqui. Drogon, é claro, lutou contra as correntes e tentou explodir o sábio com fogo para mostrar ainda mais seu poder. Naruto havia rebatido a demonstração de força de Drogon com a sua própria, liberando seu poder sobre a área que Jorah só podia descrever como verdadeiramente aterrorizante e até os próprios dragões pareciam concordar. Eles sabiam que, embora Daenerys fosse de fato sua mãe, o sábio era justo, mais firme e mestre, e não toleraria nenhuma turbulência que ele sentisse que colocaria em risco a imagem que Daenerys estava retratando como rainha. Ele também os manteve em uma dieta rigorosa de comer animais. Muitos animais, veja bem, mas era melhor para eles comerem outros animais do que pessoas. Claro, havia algumas pessoas que foram jogadas aos dragões para comer, mas eram todas pessoas más, e algumas delas até pertenciam aos filhos da Arpia como agentes para espionar a rainha. Quando pegos e jogados aos pés dos dragões, eles rapidamente imploraram por suas vidas, derramando tudo o que sabiam sobre os filhos da Arpia, e esperando que fossem poupados de serem comidos pelos 3 dragões. Eles estavam errados em esperar tanta misericórdia de Naruto. A rainha não sabia que ele tinha feito isso.
Jorah sabia, mas o homem manteve silêncio sobre o assunto, já que Naruto lhe dissera que mesmo que eles mostrassem misericórdia a esses homens, sempre havia o risco de esses agentes ainda espionarem Daenerys, ou revelarem onde os dragões estavam residindo para lançar um ataque contra eles. Naruto à parte, os dragões eram considerados os principais músculos apoiando Daenerys, e se eles morressem ou ficassem aleijados, seria um golpe sério. Além disso, as pessoas que estavam sendo devoradas pelos dragões já tinham feito coisas horríveis além de apoiar os filhos da Arpia, então poupá-los era irrelevante na mente da loira. Eu encontrarei uma maneira de recompensá-lo por me ajudar até aqui. Eu não sei como ou o que oferecer a ele que seja aceitável, mas eu encontrarei uma maneira, pensou Daenerys enquanto se perguntava o que ela poderia oferecer ao sábio. Westeros Porto Real, então Gendry está finalmente pronto para ser legitimado como um Baratheon. Na verdade, parece que ele está muito nervoso sobre isso, comentou Ned de sua cadeira no escritório feito para sua posição como Lorde Regente. Claro que Gendry está nervoso. Durante toda a sua vida, as pessoas o menosprezaram por causa de seu status de bastardo. O garoto ganhou o direito de ser um Baratheon, respondeu Naruto, que estava sentado em sua cadeira em frente a Ned com uma mesa cheia de papelada entre eles. Estou um pouco surpreso que Renly não se mova contra isso. Considerando que isso fará de Gendry o chefe da casa Baratheon, agora que legitimado, disse Ned com preocupação em sua voz. Uma das coisas que eu queria que acontecesse antes da legitimação acontecer era que Gendry e Renly se conhecessem. Se conhecessem. Renly vê uma versão mais refinada de seu irmão em Gendry. Humilde, mais forte. E agora com uma educação adequada, Gendry pode liderar a casa Baratheon nas Terras da Tempestade enquanto Renly pode lidar com as coisas aqui em Porto Real como mestre da lei, disse Naruto com Ned. Assentindo, já que o Lorde Regente Stark tinha visto Renly e Gendry conversando em muitas ocasiões. O que Renly sente sobre os outros descendentes que Robert gerou? Pelo que me lembro, Gendry quer cuidar de todos eles. Trazê-los para casa como membros legítimos da casa Baratheon, questionou Ned com Naruto dando de ombros. Tenho que inspecionar cada um deles para ter certeza, mas estou confiante de que cada filho bastardo gerado por Robert é de fato de sua linhagem. Se for esse o caso, o que Gendry faz com eles é problema dele, mas acho que ele concordará que todos eles devem passar pelos mesmos processos educacionais ou similares que ele passou para um dia se tornarem legitimados, respondeu Naruto com Ned franzindo a testa em pensamento com a ideia. Isso poderia ajudar a estabelecer algum tipo de precedente. Uma chance para filhos ilegítimos se tornarem membros da família da qual nunca fizeram parte no passado, disse Ned, embora também soubesse que muitos lordes e herdeiros legítimos não gostariam nem um pouco. E alguns desses lordes já tinham seus próprios bastardos, sem nenhum amor por eles. É algo a se considerar, no mínimo, ofereceu Naruto, já que era algo a se considerar para o futuro. Possivelmente, admitiu Ned. De qualquer forma, tenho notícias do outro lado do muro do meu clone das sombras que enviei para lá para explorar os White Walkers. Nossos filhos da puta congelantes não tão amigáveis começaram a se mover contra os selvagens. Não vai demorar muito para que os mais violentos do grupo deixados daquele lado do muro se tornem seus servos mortos-vivos, disse Naruto com Ned franzindo a testa para essas notícias. Isso é preocupante. Mesmo com a vasta maioria dos selvagens que você trouxe para o outro lado da muralha agora residindo em Dragonstone, aqueles que permanecerem além da muralha sem dúvida reforçarão o exército inimigo. A Patrulha da Noite terá seu trabalho bem pela frente para repelir esse mal, comentou Ned com Naruto assentindo. Eles vão conseguir. Vai ser duro, brutal e sangrento em todos os aspectos. Mas eles vão conseguir. Mesmo que os caminhantes brancos de alguma forma passem por eles, eles ainda terão que lidar com todos os exércitos de Westeros, 3 dragões e claro. Disse Naruto confiantemente com Ned assentindo, pois ele se lembrou de como Daenerys Targaryen em Essos tinha 3 dragões. Falando em dragões, quanto tempo até Daenerys Targaryen retornar a Westeros? Pelo que entendi, ela trará consigo 3 dragões, Jorah Mormont e um exército de Imaculados com alguns Dothraki, questionou Ned com Naruto assentindo. Dê a ela mais alguns anos.
Conseguir uma frota grande o suficiente para levar seu exército de Essos a Westeros levará ao mesmo tempo. Sem mencionar a criação de um governo estável em Meereen para permanecer no lugar muito depois que ela deixar Essos para vir para cá, disse Naruto com Ned assentindo. E os caminhantes brancos? Quando eles estarão prontos para a marcha? Perguntou Ned, já que esperava que Daenerys retornasse mais cedo, mesmo que apenas para que seus dragões pudessem purgar o mundo do mal que estava além da muralha. Pelo que pude perceber, eles não estarão prontos no mesmo período de tempo devido à sua própria lentidão em fazer as coisas. Os caminhantes brancos acreditam em se mover de forma lenta, mas aterrorizante, para incutir medo nos corações de seus inimigos. Eles não acreditam em fazer nada rápido. Por isso esperaram 1000 anos para fazer seu movimento. Paciência é uma força, mas também uma fraqueza neste caso se pudermos mobilizar uma defesa necessária antes que eles façam seu movimento real. Quando eles fizerem isso, o muro estará totalmente guarnecido, armado com as melhores armas e os mais recentes equipamentos de cerco disponíveis. O mundo estará pronto para eles. Só posso imaginar o que aconteceria se eu não estivesse por perto para garantir que tudo isso acontecesse como aconteceu, respondeu Naruto com Ned assentindo. Algo me diz que eu não estaria aqui agora, comentou Ned com um certo tom de diversão na voz enquanto sorria. Dado o que aconteceu na Sala do Trono com Joffrey quando você tentou se tornar Lorde Regente em primeiro lugar? Meus pensamentos exatamente. Na verdade, eu já sei os eventos que teriam acontecido sem minha intervenção em sua vida, respondeu Naruto antes de entrar em grandes detalhes sobre o mundo de Westeros e o que aconteceria com ele, se sua existência não fizesse parte dele. Nem preciso dizer que isso fez Ned franzir a testa profundamente com uma pitada de raiva em seus olhos sobre como as coisas teriam acontecido sem Naruto por perto para mudá-las. O próprio Ned estaria morto, Jon ainda seria considerado um bastardo, Catelyn ainda não gostaria de Jon, e o garoto teria ido para a muralha quando Ned viajou para Porto Real para se tornar mão do rei. A casa Bolton estaria viva e serviria ao norte, mas apenas até que a Guerra dos Cinco Reis apresenta-se uma oportunidade de trair o filho mais velho de Ned, Robb, nas gêmeas com a casa Frey. Momento importante que mais tarde seria chamado de Casamento Vermelho. Theon ainda teria traído a casa Stark e o norte para sua família restante e teria sido demitido pelos Nascidos de Ferro com seu ataque surpresa funcionando. Henry, em vez de Santanis, estaria morto e conspirando com a sacerdotisa vermelha de Essos por mais poder contra a casa Lannister. Cersei e Mindinho ainda estariam vivos e teriam tentado continuar em sua manipulação das coisas de suas posições poderosas como rainha e mestre da moeda. Isso acabaria causando outros eventos, cujo resultado final seria o enfraquecimento dos reinos a ponto de quase serem aniquilados pelos caminhantes brancos quando chegasse a hora de eles atacarem. Resumindo, Naruto sozinho mudou as coisas para melhor. Você faz um grande serviço a este reino, Naruto. Você não sabe o quanto eu aprecio tudo que você fez por mim, minha casa, o norte e o reino dos homens. Todos nós temos uma dívida com você que ninguém jamais poderia esperar pagar. Duvido que até mesmo os Lannisters conseguiriam se tentassem, disse Ned humildemente com Naruto sorrindo por trás de sua máscara. Eu amo o mundo, Ned. Sempre o amei. Infelizmente, as pessoas nele são outra questão completamente diferente. Ele está cheio de pessoas gananciosas e famintas por poder, e elas tratam este mundo como merda. Elas o tratam como tratam umas às outras. Enquanto essas pessoas forem minoria, não tenham razão para virar as costas para ele. Lembre-se, eu não me envolvi no mundo por tanto tempo porque eu queria que o homem se elevasse acima dessas coisas, e queria ver se a humanidade como um todo poderia se elevar acima de tal escuridão corruptível. Pelo que eu vi, a humanidade fez progresso. Não tanto quanto eu esperava ver, mas está lá. E é o suficiente para mim, disse Naruto, já que ele tinha visto Ned em ação e aqueles que o seguiram em algumas batalhas bem sombrias durante a rebelião de Robert e as outras vezes que se seguiram. Mesmo que a razão por trás da rebelião de Robert fosse uma mentira. Uma mentira que teria que permanecer assim para sempre. Se as pessoas soubessem que Lyanna Stark foi voluntariamente com o príncipe Rhaegar Targaryen para Dorne e se casou com um homem em segredo em vez de ser sequestrada como Robert sempre acreditou, isso reabriria velhas feridas.
Feridas que nunca fechariam e trariam mais problemas para os 7 reinos. Felizmente, aqueles que conheciam a verdade eram poucos hoje em dia, e também sabiam que mantê-la em segredo era para o bem dos reinos dos homens. Podemos contar com Daenerys para contribuir na luta contra os caminhantes brancos quando chegar a hora? Perguntou Ned enquanto Naruto assentiu. Sem dúvida. Se há uma coisa rara que os White Walkers temem além do aço valeriano e do vidro de dragão, é o fogo da boca de um dragão. Eu também tenho alguns ataques especiais baseados em fogo na manga que podem prejudicá-los. Há também um outro ataque baseado em fogo que tenho no meu arsenal, mas não o usarei a menos que seja necessário, respondeu Naruto com Ned franzindo a testa em confusão. Por quê? O que há de tão perigoso nisso? Perguntou Ned enquanto Naruto involuntariamente estendeu a mão para tocar sua máscara onde o olho do Sharingan estava localizado. Além de me causar dor e fazer meu olho sangrar, o fogo que eu liberaria é muito superior ao de um dragão. É tão quente que queimará por uma semana inteira, independentemente do tempo frio. Ele queimará amigos e inimigos igualmente se for pego na minha linha de visão, Ned. É um fogo escuro. Um que eu nunca desejei aos meus inimigos mais odiados, apesar de ter usado em todos eles da mesma forma para garantir a vitória, sussurrou Naruto enquanto imagens de inimigos passados que ele odiou ao longo de muitos anos com paixão vinham à mente e aqueles que ele queimou gritavam em agonia quando atingidos. Mesmo agora ele ainda ouvia aqueles gritos de vez em quando. Entendo. Espero que o uso de tal poder não seja necessário da sua parte, comentou Ned, já que ele não conseguia imaginar nada que superasse as chamas feitas pelas bocas dos dragões. Claro, este era Naruto e seus estranhos poderes, então o Senhor Regente não duvidaria da capacidade do sábio de liberar tal fogo no mundo. Cidade de Meeren, vários anos depois, finalmente chegou a hora. E eu estava apenas me acostumando com este lugar, comentou Daenerys enquanto olhava a cidade de sua sacada uma última vez. Normalmente nos acostumamos com lugares, pessoas e coisas quando chega a hora de deixá-los ir ou deixá-los para trás, Khaleesi, comentou Jorah Mormont ao vê-lo olhando para as pessoas abaixo que ela não governaria mais. Mesmo assim, sentirei falta deles, respondeu Daenerys com tristeza. E eles sentirão sua falta, Khaleesi. O novo Conselho dos Sábios Livres está em posição de governar Meeren e um exército adequado para proteger a cidade foi criado graças aos Imaculados que forneceram instrutores a todos os recrutas que se juntaram. Agora podemos partir quando você estiver pronta, disse Jorah com Daenerys assentindo. A frota que construímos nos últimos anos em Dragon's Bay está finalmente pronta para navegar para Westeros e eu junto com ela. Você acha que serei bem-vinda lá? Independentemente da minha posição como rainha, questionou Daenerys com Jorah sorrindo. Você não é seu pai. Você não é alguém consumido pela loucura como seu irmão se tornou e aqueles que vieram antes dele através da linhagem de sua casa. Você é de mente e corpo são os Khaleesi. Você governou bem e justamente aqui em Essos. Não tenho dúvidas de que suas ações alcançaram os lordes e os plebeus igualmente. Eles seriam tolos se não o recebessem em casa de braços abertos, respondeu Jorah enquanto Daenerys sorria. Obrigada, Jorah. Você foi um amigo e comandante muito leal. Quando eu me sentar no trono, desejo que você seja feita a mão da rainha, respondeu Daenerys com a surpresa de Jorah aparecendo antes de se ajoelhar. Estou honrado, Khaleesi. Vou me esforçar para ser digno da posição, disse Jorah com sua futura rainha assentindo. Como tal, uma das primeiras coisas que desejo que aconteça ao reivindicar o trono de ferro é que a tensão oculta entre você e Ned Stark de seus anos como um traficante de escravos seja imediatamente colocada para descansar. Estou bem ciente de que suas ações passadas o levaram a me servir e envergonharam sua casa, fizeram da casa Stark um inimigo e o forçaram a fugir de Westeros no processo. Não terei meu futuro mão me servindo com coisas tão persistentes pairando sobre sua cabeça que o distraiam de seus deveres. Você me entende, Sor Jorah? Disse Daenerys com Jorah assentindo para o que ela queria. Ela queria que ele fizesse as pazes com Ned Stark, sua própria casa e o norte como um todo, para que nada distraísse o homem de ser a mão da rainha. Eu entendo Khaleesi.
Há muito tempo eu queria fazer essas coisas. Eu até escrevi cartas ao longo dos anos para minha casa sobre meu tempo servindo você. Na esperança de provar que estou arrependido por meus erros passados, disse Jor enquanto Daenerys assentiu, já que ele havia pedido posição dela primeiro para fazer isso. Eu nunca perguntei, mas eles responderam? Da sua casa, perguntou Daenerys curiosamente, já que ela nunca perguntou devido à natureza pessoal por trás da comunicação de Jorah com sua família. Sim, eles fizeram Khaleesi. Meu pai Jeor Mormon, que é o Lorde Comandante da Patrulha da Noite na Muralha, está orgulhoso de mim. Ele disse que eu me redimi e restaurei a honra à casa de Mormon. Minha tia Maege disse a mesma coisa e está esperando o dia em que eu retornar a Westeros. Sem dúvida desejando ouvir as histórias do meu tempo aqui com você em Essos, respondeu Jorah com Daenerys sorrindo ainda mais. Eu posso imaginar. Sem dúvida eles vão querer ouvir da sua boca como foi servir um Targaryen, disse Daenerys com Jorah assentindo. E terei muitas histórias para compartilhar, foi a resposta simples de Jorah. Tudo isso você garantirá que me coloque em boa posição, comentou Daenerys de forma provocante enquanto Jorah ria. Essa é a única luz que pretendo lançar sobre você, Khaleesi, respondeu Jorah, já que não tinha intenção de falar mal de seu governante tão cedo. Ela governou bem seus súditos desde que se tornou esposa de Khal Drogo. Venha. É hora de retornar para Westeros, ordenou Daenerys enquanto Jorah se curvava e começava a segui-la. Você encontrou uma maneira de retribuir ao sábio pelos anos de serviço leal, Khaleesi, perguntou Jorah distraidamente, já que essa era a única questão que Daenerys parecia não conseguir resolver. Talvez. Não tenho certeza. Tenho uma posição final que posso oferecer ao sábio. Se ele deseja aceitá-la, depende dele. Mas prefiro esperar para oferecê-la a ele quando for rainha de Westeros, respondeu Daenerys com Jorah parecendo desconfortável. E se ele recusasse o que você oferece? Perguntou Jorah com preocupação, já que o que Daenerys possivelmente estava oferecendo e o sábio possivelmente rejeitando isso poderia ter ramificações. Não vou usar nada contra ele por isso. Não sou a mesquinha Jorah. O sábio é governado por seu próprio conjunto de regras e princípios. Eu entendo isso. Ele sabe que eu entendo isso porque o sábio me explicou isso há muito tempo. Só posso esperar que o homem por trás da máscara aceite minha oferta e minha recompensa quando eu finalmente a apresentar a ele quando eu for rainha de Westeros, respondeu Daenerys calmamente. Não quero insultar o sábio, mas seja lá o que for que você finalmente apresentar a ele, se ele rejeitar, estarei inclinado a falar abertamente, por fim, chamá-lo de tolo, comentou Jorah, enquanto Daenerys agora o olhava com um olhar sério no rosto. Por favor, não brinque com isso, Sr. Jorah. Eu preferiria que minha futura mão não morresse tão cedo após servir a coroa, meramente por causa das ações de outro, disse Daenerys, com Jorah assentindo com um pequeno sorriso. Claro, Khaleesi. Eu nunca faria nada que pudesse colocar seu governo em risco, respondeu Jorah antes que os dois começassem a caminhar em direção ao porto onde sua frota aguardava sua rainha. Westeros King S. Landing. Vários meses depois, Ned Stark sentiu uma sensação de ansiedade percorrer seu corpo. Ele não deveria, mas era difícil não sentir isso, dado quem estava chegando ao porto de Porto Real com uma frota enorme de navios, um exército de maculados, alguns Dothraki, claro, 3 dragões. Não um. Não 2. Mas 3 dragões. Todos eles eram grandes. Enormes. Eles foram vistos voando pelo ar antes que os navios abaixo deles pudessem ser vistos. Ned ficou preocupado no início, dado que eram dragões, mas Naruto, sendo sempre calmo e coletivo, garantiu ao Lorde Regente que não havia mal algum, e os dragões não começariam a matar pessoas. Magníficos. Eles não são, Lorde Regente? Perguntou Varys ao ver os 3 dragões pela primeira vez e vê-los voando ao redor. Sim, eles são de fato. E ainda assim, sinto um medo como nunca senti antes, respondeu Ned enquanto se concentrava em olhar dos dragões para o navio atracado no porto, que estava prestes a permitir que sua mãe pisasse em Porto Real. Acalme-se, Ned. Não precisa se preocupar. Os dragões só vão te machucar se eles ou a mãe deles forem ameaçados.
Seja educado, civilizado e tudo mais sob os olhos dos deuses que fazem de você um Ned Stark, comentou Naruto com Ned assentindo. É errado sentir medo? Perguntou Ned enquanto Naruto soltava uma risada. Claro que não. Só não deixe que isso controle você ou suas ações, respondeu Naruto calmamente com Daenerys caminhando em direção a eles e sua comitiva leal logo atrás da mulher. Lord Stark. Lord Varys. Grande sábio. E outros membros do pequeno conselho. Vim reivindicar o que é meu por sangue e por direito como membro do sangue real da casa Targaryen, disse Daenerys com uma voz régia e autoritária. Bem-vindo a Porto Real, Vossa Graça. Sua entrada na cidade será contada por muitos anos. Por favor, siga-me aos outros membros do pequeno conselho até a sala do trono para que eu possa oficializar essa transição. Seus dragões terão que esperar no pátio, considerando quão grandes eles são e não cabem na Fortaleza Vermelha, disse Ned enquanto os dragões se empoleiravam ao redor deles e observavam os novos conhecidos de sua mãe. Lidere Lord Stark. Estou ansiosa para ver a sala do trono que meus ancestrais construíram, disse Daenerys enquanto caminhava com Ned, o pequeno conselho, Naruto, Jorah, Missandei e o exército disciplinado dos Imaculados. Vossa Graça, gostaria de pedir um favor a você. Eu ficaria profundamente grato, disse Tyrion com Daenerys olhando para o anão do grupo, de cima a baixo. Você é Tyrion da casa Lannister. Seu pai é Tywin Lannister e seu irmão é Jaime Lannister, correto, comentou Daenerys neutramente. Sim, em ambos os casos, Vossa Graça, respondeu Tyrion de forma neutra, pois não acreditava que dizer tal coisa com orgulho seria bom naquele momento. Seu pai traiu o meu durante a rebelião. Seu irmão matou meu pai no mesmo quarto em que entraremos em breve, comentou Daenerys com Tyrion parecendo desconfortável. De fato, eles fizeram. Mas meu irmão tinha sua razão para o que fez. Meu pai. Bem, eu realmente não posso desculpá-lo por suas ações e também não desejo defendê-lo, respondeu Tyrion com Daenerys assentindo, já que Naruto havia lhe contado por que Jaime matou seu pai naquele dia. Ela não gostou, mas entendeu na época que tal ato salvou vidas na cidade. Sim. Foi o que me disseram antes de minha chegada aqui. Agora, qual é o favor que você deseja me pedir? Perguntou Daenerys calmamente com o humor de Tyrion melhorando um pouco. Se não for muito incômodo, mais tarde, eu gostaria de ver todos os seus 3 dragões de perto. Sob sua supervisão, é claro, respondeu Tyrion com Daenerys levantando uma sobrancelha ao pedido feito por seu mestre da moeda. Alguma razão específica para isso? Perguntou Daenerys, já que ela não queria que seus filhos fossem envenenados de alguma forma pelas ações de um dos membros do pequeno conselho que conspirava contra ela. Na verdade, uma bem pessoal. Quando eu era mais novo e ainda um pouco ingênuo nos costumes do mundo, um dos meus tios me perguntou o que eu queria para o dia do meu nome. Então, sendo o jovem inocente que eu era no passado, pedi um dragão. Só um. Nem um dragão grande, eu disse a ele. Só um pequeno. Tão pequeno que eu poderia segurá-lo ou segurá-la em minhas próprias mãos minúsculas. Infelizmente, meu pai decidiu arruinar o desejo do meu coração ao me informar como todos os dragões haviam morrido. Chorei até dormir naquela noite. O tempo todo sabendo que nunca seria capaz de ver, tocar ou falar com um dragão. Contemplá-los com admiração e admiração. Mesmo se eu for comido por um deles, eu não me importaria. Só de ver o desejo do meu coração se tornar realidade me faria morrer um homem feliz, disse Tyrion com Daenerys parecendo surpresa com isso e muitos dos outros que compunham o pequeno conselho. Também, já que nenhum deles sabia dessa pequena informação. Se você deseja ver meus dragões de perto, eu permitirei, Tyrion Lannister. Por respeito às suas palavras honestas e à razão por trás de querer estar tão perto de um. Trate-os com o respeito que eles merecem e você não terá nada a temer em termos da ira deles caindo sobre você, respondeu Daenerys com Tyrion sorrindo. Eu seria o maior tolo do mundo se não tratasse essas criaturas maravilhosas com o maior respeito, Vossa Graça, disse Tyrion, enquanto todos no grupo pensavam exatamente a mesma coisa. O grupo finalmente caminhou por Porto Real diretamente para a Fortaleza Vermelha.
Enquanto eles seguiam para a sala do trono, as pessoas ficaram surpresas ao ver a bandeira da casa Targaryen sendo mostrada enquanto os Imaculados marchavam atrás de sua rainha. Ainda mais com o Lorde Regente, o pequeno conselho e até mesmo o próprio sábio caminhando ao lado dela. Não demorou muito para que a sala do trono ficasse lotada de nobres da corte e outros altos lordes que viviam em Porto Real. Grandes senhores e senhoras dos Sete Reinos, como vocês devem ter visto ou ouvido há não muito tempo, Daenerys Targaryen Sorborne da casa Targaryen retornou aqui para Westeros. Durante seu tempo longe de Westeros, Daenerys tem estado ocupada aprendendo a se tornar uma grande governante, e rainha para o tempo em que ela retornaria aqui para se tornar governante dos Sete Reinos. Sob minha supervisão e orientação ao longo dos anos, eu assegurei que ela não tivesse nenhuma das loucuras que seu pai Aerys II possuía em seus últimos anos. Ela não é seu pai nesse aspecto. Ela é forte, honrada e ganhou a experiência necessária para governar Westeros de seu tempo governando a cidade de Meereen em Essos. Enquanto em Essos, ela marchou com um exército de Imaculados e procedeu para libertar os escravos de lá da tirania e opressão dos mestres sábios de lá. Uma cidade após a outra, libertando os oprimidos, matando os escravizadores cruéis, governou Meereen com amor, e ganhou o respeito das pessoas durante seu tempo lá, disse Naruto, pois sentia que a história precisava ser contada antes que isso se tornasse oficial, pois haveria alguns que não acreditariam que Daenerys fosse digna de sentar no trono de ferro. Como muitos de vocês sabem, sou Lorde Regente há algum tempo. Um título que me foi confiado por meu irmão juramentado, o falecido rei Robert Baratheon. Em seu leito de morte, ele deixou de lado seu ódio pelos Targaryens e me pediu para me tornar Lorde Regente e protetor dos reinos, bem como dos Sete Reinos. Meu dever era durar até que um rei ou rainha se apresentasse e fosse digno do trono de ferro. Até agora, nenhuma pessoa assim era digna do trono de ferro. Mas depois de muito tempo, paciência e com a ajuda do sábio, tenho a honra de declarar uma dessas pessoas digna de governar os Sete Reinos. Essa pessoa é Daenerys Targaryen Sorborne. Ela tinha o direito que não está apenas em seu sangue, mas o direito de governar por meio de suas experiências enquanto estava em Essos. Como tal, eu renuncio ao cargo de Lorde Regente dos Sete Reinos e declaro que Daenerys Targaryen Sorborne é agora a nova rainha dos Sete Reinos. Que ela reine por muito tempo, declarou Ned Stark por toda a sala. Que ela reine por muito tempo. 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 Enquanto as pessoas cantavam, Daenerys subiu lentamente os degraus até o trono de ferro. Sua mera presença fez quase hesitar em sentar nele. Quase. Ela o tinha visto na casa dos imortais em uma visão. Cercado por neve e escuridão e algo mais pairando nas sombras. Ele veio antes de Daenerys quando ela estava em Carthage enquanto procurava por seus dragões. Ela não sabia o que era o algo mais, mas não era amigável. Ainda assim, este não era o momento no tempo. Este foi o momento em que ela se sentou no trono, sua família forjou seu direito de governar sobre todos. Um centro de poder onde aquele que governava o trono de ferro tinha autoridade absoluta. Somente com suas palavras, a vida de um homem poderia ser arruinada, ou poderia ser levada a novos patamares. Ela poderia facilmente denunciar um cavaleiro leal e tirar todo o valor de sua casa ou poderia fazer um homem pobre possuir mais terras do que ele sabia o que fazer com elas. Mas ela não era esse tipo de pessoa. Ela não era uma tirana. Ela era uma rainha. Uma rainha com deveres e responsabilidades agora em um nível além de qualquer coisa antes de hoje. Governar a cidade de Meereen era uma coisa, mas agora ter que governar Sete Reinos era em si um nível totalmente novo de responsabilidade. Mas ela estava pronta. Ela tinha amigos. Amigos confiáveis. Sem mencionar que seus novos conselheiros, Divares, o mestre dos sussurros, a Lorde da Voice-Avort, o mestre dos navios, eram confiáveis. Até mesmo as duas casas que ela deveria, por algum direito, destruir simplesmente por algum princípio pelo que fizeram à sua casa durante a rebelião. Mas ela não faria isso. Só um tirano mesquinho faz algo assim. Ela era uma rainha.
Uma rainha dos 7 reinos. Sua governante legítima. Não apenas por sangue, mas por experiência. E em um movimento fluido, Daenerys Targaryen Sorborne da casa Targaryen sentou-se graciosamente no trono de ferro. Sua nova rainha agora pronta para governar com o alto septão colocando a coroa sobre sua cabeça em nome dos 7. Obrigado, Lord Stark, por governar em meu lugar como Lorde Regente durante meu tempo fora. Estou feliz em ver que a cidade está em tão boa forma e as pessoas parecem felizes pelo que vi de passagem quando vim aqui para a Fortaleza Vermelha. Você merece elogios por seus esforços, respondeu Daenerys com Ned se curvando levemente. Suas palavras gentis são suficientes, Vossa Graça, respondeu Ned enquanto Daenerys assentiu. Sem dúvida, estar aqui em Porto Real tem sido um desafio para você e sua família no norte, pois eles desejam seu retorno para casa. Como tal, não vou atrasar tal evento. Como você não é mais Lorde Regente, você está mais uma vez encarregado de ser o Guardião do Norte e o governante de Winterfell mais uma vez, disse Daenerys com Ned assentindo e se curvando diante de suas palavras. Sim, embora com respeito a Vossa Graça, eu pediria que você declarasse meu filho Robb Stark o novo Guardião do Norte. Vendo como governar o Norte é um jogo de jovens, desejo assumir uma posição mais consultiva para ajudar a fornecer ao meu filho sabedoria para governar. Ele fez muito desde que eu estava longe do Norte e é justo que ele mereça ser o que eu sempre soube que ele era na vida, disse Ned com Daenerys pensando sobre isso em sua mente antes de concordar. Concordo. Ouvi falar de seu filho durante meu tempo em Essos. Ele se saiu bem lutando contra a injustiça que assolou Westeros pelo que ouvi. De qualquer forma, atenderei seu pedido, mas com a condição de que, antes de retornar a Winterfell para aconselhar seu filho, você fique em Porto Real tempo suficiente para aconselhar Sor Jorah sobre como ser uma boa mão da rainha. Seu tempo servindo Robert Baratheon, embora curto, foi tempo gasto tentando salvar a coroa da ruína. Você compartilhará essas experiências como mão do rei e coisas semelhantes com Sor Jorah nos próximos meses, ordenou Daenerys com Ned assentindo, já que era um pequeno preço a pagar antes de ver sua família no norte novamente. Além disso, Naruto disse a ele que era hora de fazer as pazes com Sor Jorah em relação ao crime do homem de promover a escravidão todos aqueles anos atrás. Darei à ordem toda a minha atenção, Vossa Graça. Sua nova mão lhe servirá bem antes de eu partir para o norte, respondeu Ned antes de olhar para Jorah, que estava recebendo o pingente simbolizando que ele agora era a mão da rainha. Como a nova rainha dos 7 reinos, sei que é meu dever e responsabilidade governar sobre todos com uma mão justa, mas firme. Não tão suave a ponto de todos acreditarem que sou fraca, mas não tão dura a ponto de me tornar uma tirana. Ao mesmo tempo, também sei que os 7 reinos nunca se tornarão grandes simplesmente pelo meu direito de governar no trono. Como tal, preciso de um marido. Alguém forte e feroz, mas leal e inteligente de maneiras que rivalizem, se não superem, minhas próprias habilidades de governar o reino. Por muito tempo, não acreditei que ninguém além do meu falecido marido Khal Drogo seria adequado para tal tarefa. No entanto, no tempo em que viajei por Essos, reunindo um exército, libertando cidade após cidade da escravidão nessas terras, um indivíduo tão digno apareceu. Um digno de ser meu marido e governar ao meu lado na proteção dos reinos dos homens não apenas de ameaças externas, mas também internas. Grande sábio, se você pudesse sair em direção ao centro da sala, onde todos podem vê-lo, disse Daenerys com Naruto então assentiu e fez o que ela pediu. Ela não vai me perguntar o que eu acho que ela vai me perguntar, certo? Pensou Naruto enquanto Daenerys sorria calorosamente para ele. Grande sábio chamado Naruto da casa Uzumaki, você fez muitas coisas em nome dos deuses antigos, dos novos e dos reinos dos homens. Você protegeu os inocentes, puniu os culpados e ensinou a cada um de nós algo que nunca soubemos até estarmos em sua presença. Eu especialmente aprendi a governar por sua causa. Como me importar com as pessoas, que eu desejava governar, e não simplesmente exigir o respeito das pessoas, mas conquistá-lo por meio de ações. Você me mostrou que é preciso mais do que sangue para reivindicar o direito ao trono de ferro, mas coragem e fortaleza para agir quando necessário.
Quando estávamos em Essos, você recusou muitas ofertas e recompensas por seu tempo em meu serviço. Uma delas era a mão da rainha. Até agora, não havia nenhuma outra recompensa ou oferta que eu pudesse pensar que pudesse ser dada a alguém de seu status. Mas, na verdade, é a única que é verdadeiramente a melhor recompensa de todas. Então, peço a você, grande sábio, que me conceda a honra e o privilégio de me casar com o homem que não só me ajudou a ganhar o trono de ferro, mas também ganhou meu coração? Você será meu rei? E eu, sua rainha, disse Daenerys com muitos suspiros e sussurros altos sobre o que ela tinha acabado de oferecer ao homem mascarado. Puta merda! Ela acabou de me pedir em casamento. Eu poderia fazer uma coisa dessas? Eu deveria? Ah! Se eu disser não, isso me faz parecer um idiota. Mesmo se eu der uma razão válida, alguns vão apenas dizer o quão estúpido eu fui em dizer não em primeiro lugar. Sem mencionar que ela pode levar minha rejeição para o lado pessoal e ser uma mulher desprezada. Eu preferiria não ter que lutar contra seus 3 dragões imaculados depois que ela ordena que eles me destruam de raiva por dizer isso. Ainda assim, faria mal dizer sim? Quando foi a última vez que conheci a felicidade? Na minha casa no norte? Sim, mas até certo ponto. E não é como se eu fosse me casar com um completo estranho como a maioria dos casais arranjados faz hoje em dia. Eu também tenho experiência para governar, já que fui um comandante Ambu, Jounin Sensei e Hokage durante minha carreira ninja. Estar com alguém de novo seria realmente tão ruim? Além disso, Daenerys não é uma mulher snob, arrogante e mimada da realeza como Cersei era quando viva. Além disso, Erusenin ficaria muito feliz em saber que me tornei um rei. O velho pervertido provavelmente está no céu agora resmungando sobre isso também e como isso é injusto que nunca tenha acontecido com ele. Ah! Pensou Naruto antes de se concentrar novamente na mulher sentada no trono de ferro. Você aceita minha oferta, grande sábio? Perguntou Daenerys com Naruto suspirando por dentro antes de se decidir e sua postura ficar tensa. O tempo todo, lentamente, moveu sua mão em direção à máscara, com muitos esperando e prendendo a respiração para saber qual seria sua resposta à nova rainha. Sem mencionar que o homem nunca tirou sua máscara e apenas um punhado seleto de pessoas nesta sala já tinha visto seu rosto. Rainha Daenerys Targaryen Sorborne da nobre casa Targaryen, eu Naruto da casa Uzumaki, o grande sábio de Westeros, Essos e os reinos dos homens, por meio deste, aceito sua mão em casamento. Eu ficaria honrado em ser seu marido e seu rei, assim como ficaria honrado se você fosse minha esposa e minha rainha, respondeu Naruto após remover sua máscara para revelar seu belo rosto ao mundo. E fazendo com que várias moças na sala corassem no processo. A própria Daenerys também estava entre as que fizeram isso. Quase consigo entender por que ele estava mantendo o rosto escondido todo esse tempo. Tantas mulheres por todos os 7 reinos estariam se jogando aos seus pés querendo ir para sua cama. Pensou Daenerys ao ver Naruto sorrir para ela. De fato, o rosto de Naruto era afiado, bonito, e as marcas de bigode que ele tinha desde seu nascimento lhe davam uma aparência forte de guerreiro em vez do visual fofo que ele tinha quando criança. Hoje em dia, tais marcas eram consideradas marcas abençoadas ou amaldiçoadas feitas por um animal, e mostravam que essa pessoa era tocada pelos espíritos do mundo antigo. Chegou a hora de ser um homem do povo mais uma vez e fazer isso sem uma máscara para me esconder. Uma pena mesmo. Agora não posso deixar as pessoas na dúvida quando elas se perguntam qual é minha reação facial por trás da máscara, pensou Naruto enquanto guardava a máscara e olhava para as outras pessoas na sala. Ainda assim, Naruto tinha a sensação de que as coisas iriam melhorar. Deu ou 2 anos depois, estava frio. Mais frio do que nunca esteve no norte em anos. Décadas. Séculos. Na verdade, qualquer registro de frio nesta parte da muralha foi perdido, destruído ou nunca aconteceu. Se houve tal registro antes de agora, foi durante uma época em que uma grande escuridão pairava sobre os 7 reinos. Numa época em que os caminhantes brancos existiam com o único propósito de exterminar todas as coisas vivas e respirando. Como estavam agora? Os caminhantes brancos estavam em marcha com um propósito.
Um desejo. Uma fome que havia crescido e apodrecido dentro deles pelos últimos 1000 anos. E eles também não estavam sozinhos. Eles tinham um exército com eles. Por 1000 anos eles planejaram, conspiraram e prepararam seu exército de mortos-vivos. Selvagens. Homens da patrulha da noite. Jovens e velhos. Homens, mulheres e crianças estavam entre suas fileiras. Carne apodrecendo e caindo às vezes. Ossos apodrecendo e congelando de frio eram vistos por aqueles vivos que olhavam para os corpos. Mas o exército de mortos-vivos não era o suficiente. Não. Os caminhantes brancos tinham planejado usar mais. Os mortos-vivos eram fortes. Sem dúvida. Mas os caminhantes brancos sabiam que havia coisas nos reinos dos homens com o poder de detê-los e ao exército de mortos-vivos que eles comandavam. A muralha em si continha propriedades místicas que impediam os caminhantes brancos de cruzar para se aventurar no sul, mas também repelia o exército de mortos-vivos que eles comandavam. Esses monstros frios e implacáveis precisavam de mais e passaram os últimos 1000 anos se certificando de que tinham. Ou seja, na forma de monstros de gelo gigantes que eles criaram usando seus poderes. Aranhas de gelo gigantes, cobras e até dragões feitos do elemento gelo agora se moviam com o exército de mortos-vivos em direção à muralha. Depois de 1000 anos de planejamento, conspiração e esquemas para destruir a raça humana e todas as coisas vivas, eles estavam finalmente prontos para cumprir sua missão. Ou melhor, eles teriam feito isso se não fosse por um pequeno problema. Bem, não exatamente pequeno. Na verdade, era um problema enorme. E não era o muro ou a magia por trás dele. Não. O problema em questão era o exército ao redor da muralha pronto para lutar contra eles. E não eram apenas membros da patrulha da noite. Este exército consistia de humanos de todos os 7 reinos. Todos cobertos por peles grossas para protegê-los do congelamento. Todos eles armados com espadas, lanças, flechas e qualquer outra arma que pudessem produzir em massa para este momento. Alguns daqueles entre o exército tinham espadas ou punhais de aço valeriano. Foi revelado ao olhar através dos vastos arquivos por um santarle de Castelo Negro em conexão com os caminhantes brancos que eles poderiam ser feridos por tais armas. Eles também poderiam ser feridos por um item estranho e raro conhecido como vidro de dragão. Infelizmente, o vidro de dragão era raro a ponto de muitos presumirem que não existia mais. E se existisse, era além da muralha onde os caminhantes brancos e seu exército de mortos-vivos residiam. Mas aqueles que lutavam contra os White Walkers tinham a próxima melhor coisa. Poderosas armas de cerco prontas para bombardear as forças inimigas e 3 dragões de verdade. Dragões com a habilidade de atirar fogo de suas bocas e queimar quem ou o que estivesse em seu caminho. Adicione o fato de que o sábio e agora rei dos 7 reinos estava de pé ao lado de sua esposa no topo da muralha olhando para a força que se aproximava, o que não ajudou muito os caminhantes brancos. Em relação aos seus planos. Se alguma coisa, o Rei da Noite sentiu algo que não sentia há 1000 anos. Medo. Medo de perder. Morrer. Ser obliterado no local. Ele viveu durante a última vez que o sábio lutou contra sua espécie. Eles eram em maior número naquela época, em vez de apenas um punhado aqui agora, mas o sábio reduziu seus números até que apenas o Rei da Noite permaneceu entre os originais de 1000 anos atrás. Por isso ele foi feito o Rei da Noite em detrimento dos outros, por ser o mais velho e sábio dos caminhantes brancos daqui. Vamos começar, minha querida? Perguntou Naruto enquanto Daenerys sorria e assentia. Sim. Vamos mostrar a essas criaturas o que significa mexer conosco, respondeu Daenerys antes de ser ajudada a subir em Drogon e alçar voo com todos os seus 3 filhos. Caminhantes brancos. Nunca pensei que viveria para ver um, comentou Ned Stark com gelo na mão. Nem eu, Lord Stark, acrescentou Jeor Mormon com sua própria espada na mão e olhou para o exército diante deles. Imagine o quão vasto esse exército seria se eu não tivesse levado aqueles selvagens daqui quando fiz isso, disse Naruto, com Ned e Jeor assentindo. Preparem as catapultas. Ordenou Jeor, sabendo que os monstros de gelo seriam o principal alvo de suas armas. Preparem flechas de fogo, ordenou Ned,
já que a única maneira de derrubar os mortos-vivos era queimá-los. Eu vou descer e diminuir o rebanho. Tudo que passar por mim, destrua sem hesitação. Eles vão me ignorar na maior parte. Este exército quer subir a muralha por qualquer meio necessário. Quanto mais números colidirem para fazer o morto-vivo subir a muralha, maior a chance de eles terem sucesso, disse Naruto com o que antes era a espada Gunbai de Madara e agora sua própria na mão. Antes de pular da muralha para o chão abaixo. E fez um barulho muito alto e intimidador no processo. Em pé, Naruto viu que sua esposa estava voando acima do exército de Viggs e seus dragões queimando o exército abaixo deles. Claro, não seria fácil, pois os dragões de gelo que os caminhantes brancos criaram também podiam voar e se moviam para enfrentar as coisas reais na batalha. Movendo-se rapidamente, Naruto cortou os mortos-vivos que avançavam para a muralha, e os monstros de gelo que se moviam com eles. Muitos dos mortos-vivos comandados pelo Rei da Noite foram mentalmente comandados a se moverem ao redor do sábio e se concentrarem na muralha para tomá-la daqueles no topo. A resposta de Naruto a isso foi usar seu Shinra Tensei em uma aranha gigante de gelo com o poder por trás dela obliterando a criatura da existência. Os cacos de gelo atingiram muitos dos mortos-vivos atrás dela com o corpo quebrado se tornando projéteis. Não feito, Naruto liberou suas correntes de chakra de seu corpo, perfurando um corpo morto-vivo após o outro, chicoteando-os violentamente e espalhando pedaços de partes do corpo por todo o lugar. Logo acima de Naruto, os 3 dragões, mais sua esposa estavam atualmente lutando contra os dragões de gelo, e vencendo devido ao fato de que esses falsos não conseguiam cuspir fogo. Eles tinham que chegar perto para causar dano, mas os 3 filhos de sua esposa estavam bem treinados para esse momento, e mostraram muito trabalho em equipe contra um número muito maior de inimigos. No ar. Adicione ao fato de que seus dragões podiam atirar fogo, o que lhes dava uma vantagem de longo alcance muito necessária e a usavam bem sob o comando de sua mãe. Cortando outras centenas de Viggs, Naruto ouviu distintamente o comando daqueles na muralha para abrir fogo contra o inimigo que tentava alcançá-la. O som sussurrante de flechas de fogo sendo lançadas e uma perceptível de pedras de equipamentos de cerco disparando contra os grandes monstros de gelo. Sem nem olhar para trás, Naruto sabia que os homens no topo da muralha estavam fazendo bem seu trabalho e impediriam que o exército de mortos-vivos passasse por eles. Você percorreu um longo caminho para morrer, velho, comentou o Rei da Noite enquanto estava de pé na frente de Naruto, agora com sua própria espada na mão. Fala engraçada vinda de você. Considerando que você tem 1000 anos, comentou Naruto com o Rei da Noite estreitando os olhos para ele. Mas você é mais velho. Você sabe do que os humanos são capazes de fazer se deixados sozinhos. Foi por isso que fomos criados. Para conter suas ambições. Para manter seus desejos sob controle. Para impedi-los de consumir o mundo. No entanto, você os apoia apesar de tudo isso. Por quê? Por que você está do lado deles? Questionou o Rei da Noite enquanto seus comandantes cercavam os dois. Por que nem todos são assim? Seu propósito foi corrompido pelo ódio que emanava daqueles com quem você lutou uma vez. Com o tempo, você os odiou tanto quanto eles se odiavam, e queria matá-los simplesmente devido à intensa quantidade de ódio gerada em sua presença. Você viu a escuridão da humanidade ao lutar contra eles e ela se espalhou sobre você como uma praga e envenenou seus corações e mentes. Agora tudo o que você pode fazer é odiar. Tudo o que você pode fazer é destruir. E não apenas a raça humana. Você está tentando destruir tudo. Toda a vida. Toda a natureza. Seu ódio se expandiu além deles, respondeu Naruto enquanto via o Rei da Noite franzir a testa. Os humanos são parte da natureza. Portanto, toda a natureza deve morrer também por permitir que eles vivam e cresçam em vez de criar um meio de destruí-los, respondeu o Rei da Noite como se fosse a coisa mais natural do mundo. E quando não há mais nada para matar? Governar os mortos-vivos por toda a eternidade parece um pouco chato para mim, disse Naruto com o Rei da Noite franzindo a testa em raiva e confusão. Aparentemente, eles não pensaram muito no que aconteceria após completarem sua missão. Nós encontraremos um jeito. Se podemos receber vida, então podemos criar uma nova vida nossa.
Nós somos escuridão e inverno. Nós somos eternos, respondeu o Rei da Noite após um momento. Não. Você não é. Seu tempo chegou ao fim. Criá-lo como impedimento foi um erro de parte das minhas criações. Mesmo que você fosse uma necessidade na época. Agora você não é mais necessário. Seu propósito é arcaico. O mundo e os reinos dos homens não têm mais utilidade para você, respondeu Naruto simplesmente enquanto o Rei da Noite agora tinha um olhar de fúria sobre ele. Morra! Declarou o Rei da Noite antes que seus comandantes avançassem sobre Naruto. Você primeiro, sussurrou Naruto antes de se mover num borrão que nenhum de seus inimigos conseguia ver. O que veio à sua direita foi o primeiro a cair. Uma palma coberta de chakra espesso transformou o comandante em cacos de gelo. Sem parar, Naruto girou, sua espada Gumbai cortando a cabeça de um segundo, e como o primeiro, ele também se quebrou em gelo. Um terceiro estava balançando sua espada no loiro, mas era em câmera lenta aos olhos de Naruto. Ele dobrou seu corpo em um ângulo, a lâmina do caminhante branco errando por uma boa margem, e deixou o alvo totalmente aberto para um chute com chakra no rosto. E, como os outros, tudo o que restou dele foram cacos de vidro. Você acha que este mundo estará melhor sem nós? Quem manterá os humanos na linha? De crescerem muito gananciosos? Um dia no futuro, eles encontrarão um meio de matar, ou até mesmo prejudicar sua habilidade de pará-los. Quem estará por perto para esmagá-los de volta, senão nós? Questionou o Rei da Noite ao ver seu exército atrás de Naruto sendo repelido pelo inimigo. Os dragões de gelo foram destruídos pela mulher montada em um dos 3 dragões. O que você diz é verdade. Talvez os humanos destruam uns aos outros. Talvez eles fiquem muito poderosos e gananciosos. E talvez a natureza finalmente diga chega e crie um meio de matar os humanos. Mas você sabe de uma coisa? Não será agora ou em breve enquanto eu viver. Haverá paz neste mundo e pretendo fazê-la durar o máximo possível, disse Naruto enquanto o Rei da Noite rosnava e reunia energia em sua mão. Vou congelar você aqui por toda a eternidade enquanto vejo minhas forças matarem todos e adicioná-los ao meu exército, exclamou o Rei da Noite com Naruto sorrindo para ele. Eu verei sua ameaça de me congelar para sempre e ressuscitarei você queimando sua bunda com fogo dos poços mais escuros do inferno. A matéria azul. Rebateu Naruto com seu Sharingan sangrando na frente do Rei da Noite, que era o único aviso do caminhante branco, ou indicação de que algo grande estava prestes a acontecer. E isso aconteceu. Na forma de fogo negro sendo disparado contra ele. Infelizmente para o Rei da Noite, ele não se amarrou rapidamente como os outros. Não. Ele não se quebrou em pedaços de gelo como seus comandantes. Não. Aqueles eram a versão de segunda geração dos caminhantes brancos. Verdade, eles foram feitos para comandar, mas também para segui-lo. Ao contrário dele e da primeira geração gerada por seus próprios criadores, a segunda geração desmoronou quando atingida por aço valeriano, vidro de dragão e até fogo sobrenatural. Mas a primeira geração não era assim. Eles foram feitos para viver. Para durar. Para continuar existindo como os humanos fariam, mas sem os desejos pecaminosos que a humanidade possuía e desencadeou no mundo. Não. Este fogo negro que atingiu o Rei da Noite derreteu seu corpo. Como o que um fogo faz ao derreter gelo sob calor intenso. Mais diferente do que um fogo intenso faz ao gelo em termos de derretimento rápido, o Rei da Noite encontrou seu corpo derretendo lentamente. Dolorosamente lento. As várias propriedades químicas que compunham o corpo, os poderes e o ser geral do caminhante branco eram resistentes ao fogo. Ainda mais quando focado o suficiente para cancelar o fogo na frente dele e o Rei da Noite poderia canalizar seus poderes para negá-lo. Mas este não era fogo normal. Este não era nem fogo de dragão. Este era um fogo escuro tão quente que não poderia ser apagado por meios sobrenaturais como o que o Rei da Noite podia fazer quando desejava. Não. Seus poderes eram negados contra este fogo. Mesmo enquanto o Rei da Noite gritava de raiva e a dor de ser morto derretia lentamente, o caminhante branco se recusou a morrer tão cedo. Foi-lhe dado um propósito,
Uma missão para destruir os reinos dos homens, e esta diretiva que tudo consumia, que era alimentada por este ponto por seu ódio pela humanidade como um todo, seria completada. Naruto observou o caminhante branco resistir às chamas negras de Amaterasu, mas foi tudo inútil. No momento em que o fogo negro tocou o Rei da Noite, a criatura estava morta e estava apenas sendo exterminada em um ritmo lento e agonizante. Ele merecia isso? Provavelmente sim. Os caminhantes brancos pegavam pessoas mortas e as transformavam em servos mortos-vivos para matar mais humanos e expandir ainda mais o exército de mortos-vivos. Como uma praga mortal que ironicamente precisava de vida para criar a morte. Ou melhor, consumia a vida para criar a morte antes de pular para outro corpo para matar. E a única maneira verdadeira de matar a peste era queimá-la junto com o corpo que ela habitava. Você vai sofrer por isso. A paz que seu coração deseja com eles não durará para sempre. Exclamou o Rei da Noite enquanto gritava em agonia por ser queimado vivo. Talvez. Mas você não viverá para ver isso acontecer, comentou Naruto antes de invocar um Rasengan em sua mão e enfiá-lo no corpo em chamas do caminhante branco, fazendo com que o corpo se quebrasse em centenas de pedaços em chamas no chão nevado aos pés de Naruto. Quando isso aconteceu, os mortos-vivos Vigts, junto com os monstros gigantes de gelo, imediatamente pararam de atacar a muralha e, em vez disso, foram atrás uns dos outros. Acima de Naruto no céu, Daenerys havia acabado com o último dragão de gelo e estava vendo o outrora enorme exército de mortos-vivos que permanecia se voltando contra si mesmo sem um mestre para comandá-los. Decidindo acelerar o processo de sua morte, a bela rainha dragão dos sete reinos ordenou que seus dragões queimassem os Vigts e os monstros de gelo com seu fogo. O que os dragões dela não queimaram, Naruto rapidamente destruiu com suas próprias habilidades, esmagando os monstros de gelo e matando Vigts que não foram atingidos pelo fogo do dragão. Vocês fizeram bem, vossas graças, disse Ned enquanto Naruto e Daenerys sorriam. Isso é colocar de forma leve, Ned. Embora ninguém aqui deva se vender barato. Sem todos aqui para fornecer suporte, os Vigts e o monstro de gelo teriam tomado conta da muralha. Mesmo com o poder dentro da muralha os mantendo para trás, isso não os mata. E como você viu antes daquelas aranhas de gelo gigantes tentando subir de uma certa maneira na muralha, essas criaturas fornecem uma escada rudimentar, mas muito eficaz, para os mortos-vivos escalarem, respondeu Naruto sabendo que ele e Daenerys, mais seus 3 dragões, só poderiam fazer muito contra o inimigo. Sim, eles fizeram isso. Criaturas medonhas, todos eles. Felizmente, tínhamos os meios e os números para repeli-los adequadamente, disse Jeor Mormon enquanto olhava para baixo da muralha para ver os pedaços de gelo quebrados cercando a base da muralha. Isso significa que não precisamos mais servir na muralha? Perguntou um dos novos membros da Patrulha da Noite. Não. O lugar além do muro é uma prisão. Uma prisão viva destinada a prender pessoas vivas. Sempre foi destinada a conter não apenas os selvagens, mas também os caminhantes brancos. A diferença entre os dois é que os caminhantes brancos não tinham meios de cruzar a água. Os selvagens ocasionalmente fazem isso escalando o muro em vários pontos cegos ou construindo barcos na tentativa de navegar ao redor do muro enquanto correm o risco de serem atingidos por geleiras flutuantes na área. A água é tão fria que você morreria em 15 minutos, então a opção dos selvagens tentarem tal método é pequena, respondeu Naruto, sabendo que ele tinha que repovoar as árvores para tornar a vida além do muro habitável. Eu pensei que todos os selvagens eram os Vigts que matamos ou que viviam em Pedra do Dragão, questionou Ned enquanto Naruto assentiu. Sim, em ambos os casos. Mas, sempre haverá aqueles que agirão de forma cruel, bárbara e incivilizada, com a muralha sendo uma punição boa demais para eles. A punição mais severa que você pode dar a pessoas assim é a vida do outro lado da muralha, onde é o lugar mais frio e cruel para viver seus dias. A patrulha da noite será necessária para garantir que essas pessoas não escapem de sua prisão e matem aqueles que tentarem escapar, respondeu Naruto sabendo que a melhor maneira de punir criminosos era fazê-los viver uma vida infernal de sua própria criação.
Apesar do fim dos caminhantes brancos, Naruto sabia como as pessoas ainda causariam danos e fariam coisas mais aos outros muito depois desse dia. A grande área de massa de terra além da muralha seria um lugar adequado para eles sofrerem e morrerem. A patrulha da noite garantiria que eles não retornassem à sociedade civil tão cedo. Eu concordo com meu marido. A patrulha da noite ainda terá propósito muito depois que hoje acabar, senhor comandante. Espero que todos que se juntaram ou que estão prestes a se juntar saibam disso imediatamente, comandou Daenerys enquanto estava em Drogon depois que o grande dragão pousou no topo da muralha com seus dois irmãos. Eu serei vossa graça, disse Jeor enquanto Naruto sorria para sua esposa antes de pular no corpo de Drogon atrás dela. Deixaremos as coisas em suas mãos capazes, Lord Stark. Lorde Comandante Mormon. Por enquanto, insisto que você fique feliz, sabendo que uma grande escuridão foi retirada do mundo, e enquanto o inverno realmente chegou. A verdadeira paz também chegou aos Sete Reinos, disse Naruto com um sorriso no rosto antes de Drogon alçar voo ao comando de Daenerys com os outros dois dragões também alçando voo. Você tem jeito com as palavras, meu amor, comentou Daenerys enquanto Naruto sorria. É um presente, meu amor. Afinal, eu sou uma pessoa sociável, comentou Naruto enquanto Daenerys ria. Parece que foi ontem que eu era uma garotinha lutando para sobreviver neste mundo e você era um sábio mascarado se escondendo em reclusão, comentou Daenerys enquanto olhava para o marido. Sim. É estranho até para mim como o mundo faz sua própria mágica conosco. Ainda assim, estou feliz que o Jogo dos Tronos que as pessoas têm jogado em relação aos Sete Reinos tenha chegado ao fim. Chega de política. Chega de morte sem sentido, respondeu Naruto enquanto segurava sua esposa e sentia uma sensação de felicidade dentro de seu ser. O casamento deles foi uma surpresa para todos. Não mais do que para ele mesmo. Alguns pensaram que ele tinha ajudado Daenerys simplesmente para ganhar o direito de sentar no trono de ferro como rei. Mas essa teoria foi derrubada imediatamente, já que muitos sabiam de seus poderes e não precisavam ir tão longe para se tornar rei dos Sete Reinos. Naruto poderia ter sido rei a qualquer momento, mesmo antes da queda dos Targaryen. Ainda assim, havia alguns céticos em relação a ele, e Naruto estava bem com isso, apesar da aversão de sua futura esposa por tais coisas direcionadas a ele. Outro problema que surgiu foi um tal de Robin Stone, o filho bastardo do falecido Petyr Baelish. O pirralho chorão foi arrastado aos pontapés e aos gritos para a muralha. O tempo todo choramingando sobre como ele não queria ir e sua mamãe os faria pagar por isso. Nunca percebendo que sua mãe estava morta até muito depois de ser jogado no chão aos pés cobertos de neve de Jeor Mormon. Os homens do vale, que o deixaram na muralha, ficaram mais felizes em se livrar dele. O pirralho choramingou quando era um futuro senhor do vale e choramingou ainda mais depois de ser rebaixado ao status de bastardo por não ser filho de Jon Arryn. Eles só toleraram o pirralho de volta ao vale por causa de sua mãe claramente insana e o fato de ela ser a esposa do falecido Jon Arryn com ele sendo filho de Jon em um nível oficial antes que a verdade fosse revelada. Agora que o garoto não era mais um futuro Lorde do Vale, seu poder, se é que você pode chamar sua atitude chorona assim, se foi, os Cavaleiros do Vale estavam felizes em jogar Robin no caminho duro, frio e cruel que era a vida real. E que lugar melhor para aprender a trilhar o caminho duro, frio e cruel da vida do que a muralha como um membro da Patrulha da Noite? Nem preciso dizer que o tempo do garoto na muralha foi um dos mais curtos da história e não terminou bem para ele. O garoto cruzou o caminho de alguns dos membros mais desagradáveis e desonrosos, e isso é para dizer o mínimo, da Patrulha da Noite. Eles não eram amigáveis nem bem-vindos a Robin nem um pouco e esses indivíduos fizeram isso conhecido para a recém-nomeada Pedra. Eles fingiram ser seus amigos na primeira hora, mas foi apenas para enganar a criança estúpida e claramente mimada. Eles enganaram Robin e pegaram todas as coisas que ele tinha com ele, que não eram muitas, e deixaram a pedra para si mesmo. Quando Robin reclamou com o Lorde Comandante, Jeor Mormon disse ao garoto que não iria mimá-lo e que tomasse cuidado com sua bunda enquanto estivesse na muralha, a menos que quisesse que ela fosse violada por um dos membros mais vis forçados a se tornar um membro da Patrulha da Noite.
Mas o verdadeiro abuso que veio foi principalmente por membros da patrulha da noite espancando-o em seu primeiro dia de trabalho como guarda dos estábulos. Eles fizeram isso quando ninguém estava olhando ou, se fizeram, não se importaram, já que o pirralho choramingou desde o momento de sua chegada até a conversa com o Lorde Comandante. Para piorar as coisas, no segundo dia, alguns dos homens mais cruéis levaram o garoto para a área da floresta a alguns quilômetros de Castle Black, arrancaram quase todas as roupas de Robin de seu corpo e o jogaram na neve fria e congelante na calada da noite, quando estaria mais frio. O tempo todo sendo ridicularizado por eles por viver como um bastardo, mas fingindo seu status e agindo como um grão-senhor. Alguns dos homens deram alguns socos e chutes, deixando o garoto machucado com o lábio sangrando e o olho direito inchado antes de voltarem para Castle Black. Nem preciso dizer que o garoto congelou até a morte em algum momento naquela mesma noite, enquanto chorava por toda a sua situação. Sentiram sua falta? Não. Ele foi lamentado? Não. Ninguém sentiu falta ou lamentou Robin Stone. O filho bastardo chorão do vale que foi amamentado por sua mãe por quase uma década de sua curta vida. Quanto a Jaime e Lancel Lannister, ambos os homens decidiram ficar juntos desde a maioria dos dias, a menos que um Lannister tenha uma tonelada de ouro em sua posse para subornar as pessoas. O mundo como um todo estaria constantemente atrás do sangue Lannister. Como nem Jaime nem Lancel tinham ouro ou riqueza devido a ser uma das muitas coisas que se deve abrir mão ao fazer o juramento na muralha, os dois homens ficaram juntos. Afinal, se um Lannister não pode confiar em outro Lannister, muito menos em um primo próximo de um Lannister, em quem você pode confiar? Mas isso não veio ao caso. O ponto é que os dois se certificaram de que cada um tinha o outro de volta, e lutaram contra algumas pessoas furiosas que odiavam e culpavam os Lannisters por seus problemas. Até agora funcionou. E apesar da hostilidade que a muralha fornecia, Jaime Lannister realmente se viu aproveitando a vida na muralha. Ele era livre de obrigações, regras de nobreza que ele sentia o prendiam em correntes, e sua língua espirituosa misturada com humor, que Tyrion lhe ensinou quando seu irmão mais novo o visitou. Ajudou a conquistar a maioria dos homens da muralha. Não todos, mas a maioria deles. Quanto a Tyrion, o mestre da moeda fez jus ao título em uma escala lendária. Usando seu cérebro, que era claramente superior à maioria, Tyrion Lannister foi capaz de fazer os cofres do reino transbordarem com ouro, prata e joias não vistas desde os dias antes do Rei Louco. Ficar, bem, louco. Gastos cuidadosos, planejamento para o futuro e investimentos sólidos, uma vez que uma investigação adequada foi feita sobre o que ele planejava investir para o bem do reino. Naturalmente, ele encontrou alguns obstáculos ao longo do caminho, pois alguns dos vários lugares não estavam fazendo as coisas de uma forma que você chamaria de legal. Felizmente, era para isso que seu guarda-costas Bronn servia em termos de fazer as pessoas que tentavam enganar, ou enganar pessoas como Tyrion para tirar o ouro dos reinos, pensarem duas vezes antes de fazer isso. Não que muitos tivessem a oportunidade de pensar duas vezes ou ter uma segunda chance, já que Bronn ocasionalmente matava um ou dois por suas ameaças insinuadas, tentativas de suborno, e assim por diante para escapar impune. Em qualquer caso, graças à mente genial de Tyrion, os Sete Reinos estavam prosperando financeiramente, e Naruto junto com Daenerys garantiram que todos soubessem disso. O filho mais novo de Tywin Lannister também se tornou pai após se casar com sua amante Shai, depois de finalmente receber a bênção do velho leão e o apoio da coroa. Embora Tywin possa ter desaprovado Shai no início, dada sua profissão passada e claramente sendo uma estrangeira, Naruto havia apontado que os dois se amavam profundamente. E não era como se Shai fosse uma bruxa má. Sem mencionar que isso criou uma diversidade muito necessária no sangue Lannister após todo o problema com Jaime e Cersei. Algo com que Tywin teve que concordar relutantemente, mas ele mudou de ideia, já que Shai tinha sido fiel a Tyrion desde que eles estavam juntos sob o nariz do velho leão. É verdade que Tywin estava lutando em uma guerra na época, mas seus espiões em Lannisporto deveriam ter descoberto que seu filho estava com a mulher. No final, Tywin sabia no fundo que isso era o melhor, e ajudaria a neutralizar o que seus filhos gêmeos fizeram no passado.
Falando de seus 2 netos restantes, Tivin ficou satisfeito em ouvir sobre como sua neta realmente se apaixonou pelo filho do príncipe Doran, e futuro governante de Dorne. Considerando a paternidade ainda questionável da garota, já que ela se parecia muito com sua mãe, Myrcella estava feliz que Dorne não desaprovasse o que ela realmente poderia ser em termos de uma criança nascida de incesto entre irmãos. Dorne tinha suas próprias tradições não exatamente aprovadas pelos Sete, mas foi por causa de sua mente aberta que eles não rejeitaram a garota. Como resultado, Myrcella se viu verdadeiramente feliz com seu tempo em Dorne, e com o jovem que um dia se tornaria seu marido muito em breve. O jovem Tommen também estava indo bem. Ainda mais com Tyrion sendo seu guardião legal e ajudando o jovem Lannister com seus estudos educacionais quando solicitado. Não demoraria muito para que a educação de Tommen chegasse ao ponto em que ele fosse levado para a cidadela para um dia se tornar um mestre lá antes de ser designado para um castelo para ajudar seu senhor a administrá-lo. O garoto sentia falta dos pais, apesar de saber a verdade. Felizmente, Jaime tinha permissão para visitar Porto Real ocasionalmente para reunir novos recrutas e fez uma visita ao filho para ouvir sobre sua vida. Lancel conseguiu fazer o mesmo visitando seu pai quando estava em Rochedo Casterly ou Lannisporto pelo mesmo motivo, o que ajudou a casa Lannister a lidar com 2 de seus membros mais proeminentes. Sendo parte da Patrulha da Noite. O tempo cura todas as feridas e tudo mais. De volta a Naruto, ele concordou em se casar com Daenerys e se tornar o novo rei dos 7 reinos para ajudar a proteger as pessoas dentro deles. Isso também permitiria que ele ainda mantivesse sua liberdade que tinha como sábio e fosse capaz de impor sua posição como uma autoridade em um nível muito mais oficial. Uma chance para nossos futuros filhos crescerem gentis, mais fortes, comentou Daenerys, enquanto Naruto continuava a sorrir para ela amorosamente. E havia outra grande responsabilidade que Naruto um dia teria que enfrentar em um futuro próximo. Ser pai. Ele já tinha sido um várias vezes antes. Seu histórico tinha sido ruim no começo com seus filhos que ele teve com Hinata todos aqueles anos atrás, mas ele tinha melhorado, um pouco. Claro, houve momentos em que Naruto tinha sido um péssimo pai, mas ele compensou seus erros ao longo do tempo quando eles mais importavam. No final, Naruto tinha sido bom para todos os seus filhos. Bem, com seu único filho restante preso nas raízes de uma árvore além do muro por toda a eternidade, dito o contrário, mas para ser justo, seu filho havia arruinado uma chance de paz eterna, e tudo por despeito. E não era como se Naruto fosse abusivo com qualquer um de seus filhos e tivesse realmente planejado fazer mais coisas baseadas no pai com seu último filho restante quando a paz chegasse. Embora agora esse tempo tivesse acabado. Seu corvo de 3 olhos como filho ficaria preso para sempre na árvore, para todo sempre. Mas isso não era nem aqui no presente, nem lá no futuro. Ele tinha um novo futuro. Um com uma mulher, que ele tinha vindo a amar nos últimos anos, e um dia em breve, um filho ou filhos deles. Naruto mal podia esperar. Fim, A.N. E aí está. Pronto. Finalizado. Cara, como estou cansado. Deu tanto trabalho escrever isso e acabar logo com as coisas em termos de terminar essa fic. Droga! Não escrevo uma fic há tanto tempo, desde sempre. KKKK. De qualquer forma, espero que todos tenham gostado desse pedacinho de literatura crossover. Tenho algumas outras fics fermentando na minha cabeça, mas elas podem esperar até muito mais tarde. Então não se preocupem, estou voltando para minhas fics mais antigas. Realmente preciso terminar algumas delas. Até a próxima. Paz.